Meus amigos, sejam muito bem-vindos, cara. Já começamos o episódio aqui. Nós temos convidados mais que especiais. Me sinto honrado de recebê-los aqui. Primeiro, agradecer você que tem acompanhado a gente, não só no YouTube, no Instagram também. Hoje a gente bateu um teto, assim, inesperado. Tivemos 66 mil visualizações em 30 dias. Só Deus que faz isso, irmão. A gente tem um compromisso de conhecer o nosso público, atender o nosso público. A gente quer ter uma visão real de quem está conosco, de quem a gente serve. A gente não gastou R$1 com tráfego pago. A gente quer que realmente nosso público seja conhecido por nós. E vocês têm dado todo o suporte, todo o acompanhamento, têm compartilhado. A gente quer agradecer a você por isso. Agradecer aos nossos patrocinadores também, que vem somado não só com um negócio de expor sua marca, não. Acima de tudo, eles somaram com o propósito. Eles somaram com as direções que nós recebemos do Espírito para tocar esse projeto. A Infotec Assistência Técnica, Judaué também. Cara, o Matheus, um menino incrível de Volta Redonda, que tem um projeto missionário bem bacana lá. E toda a camisa que você compra da Judaué vai diretamente para esse propósito dele lá da Atos 2, tá bom? A Intencional, se você tem dúvida de que presente entregar, seja no aniversário, seja numa comemoração de fim de ano, cara, a Intencional tem produtos muito bacanas lá, eco bags, mochilas, assim, com textos específicos, uma maneira de você evangelizar e também presentear. Agradecer também a Dark Fisioterapia, que está conosco agora também. A gente está muito feliz de receber a nossa amiga Joana como parceira aqui do nosso projeto. Se você teve, infelizmente, algum tipo de lesão e foi recomendado para você a fisioterapia, ela vai conseguir atender você em qualquer tipo de lesão que você tiver. Ela é especializada em reabilitação do movimento, tá bom? E por último, e não menos importante, a Kingstar Barbearia é o nosso novo parceiro aí também. Cara, eles têm um plano para você que vai participar de algum evento. Ah, vou para uma reunião de negócios, vou para uma entrevista de emprego, ou vou me casar. Eles fecham a barbearia para atender você, tá bom? Não só uma barbearia, mas eles trabalham realmente com a sua marca, com a sua autoestima, tá bom? Agradecer a vocês que estão aí conosco. Se tiver interesse também de patrocinar esse projeto, só nos mandar um direct lá no Instagram, tá bom? Vamos fazer sem rodeio, já vamos para cima, já vamos apresentar os nossos convidados. Pastor Wagner, presbítero Daniel. Vamos bater uma palma para eles aí, galera. Prazer receber vocês aí para esse tema polêmico. Vocês estão bem, estão felizes, pastor? Graças a Deus, mano. Shalom, shalom Otto, shalom a todos que estão aqui, essa equipe aí, né, que está nos observando por trás aí da tela. Você que está aí também conosco, nos acompanhando nesse podcast, na mesa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wagner, para quem não conhece, sou pastor hoje da comunidade evangélica Projeto Vida, aqui em Valença, RJ. Estou, né? Eu costumo dizer que eu estou como presidente do Complev, que é o Conselho de Ministros, Pastores, né, líderes da cidade de Valença. Hoje estamos situados, né, como Projeto Vida Valença, na rua Hildebrando Lopes, número 631. Nas celebrações acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, né, aí tem uma mudança que a gente fez lá, né, pela necessidade da nossa região, que é os primeiros domingos do mês a gente faz os cultos às 18 horas. E os demais domingos às 9 da manhã. E é interessante que os cultos da manhã estão sendo muito bem aceitos, né, pela diversidade que a gente tem na nossa região. Cara, eu adoro culto da manhã. Eu também, mano. De manhã é maravilha. Então você que está aí, irmão, e quem sabe você faz parte dessa tribo, você é convidado a estar conhecendo, visitando lá, será sempre muito bem-vindo. Aos demais pastores e líderes, eu convido você ao Complev. Nossas reuniões acontecem, né, sempre às últimas segunda-feira do mês, no mesmo local, né, hoje, por enquanto, aonde está situada a Igreja Projeto Vida,
Então você é nosso convidado toda a última segunda-feira do mês, às 19 horas. Será sempre muito bem-vindo. Você, pastor de igreja, apóstolo, presbítero, líder de célula, líder de ministério, líder de equipe, de rede. Você é muito bem-vindo. E você, a unção que você carrega, ela é importante para o reino de Deus nessa cidade. Amém, pastor. É até te honrar, a gente te honrou. Semana passada a gente tomou um café e te honrar aqui também como a gente precisa do senhor nesse projeto. O senhor que tem a responsabilidade de pensar de maneira coletiva, de pensar no todo. A gente falou muito lá, semana passada, de Josué, né? Sim. Josué não, perdão. De Gideão, Juízes 6:1. Cara que pensava coletivamente, que recebeu um chamado individual e respondeu coletivamente. "Ei que estou contigo", ele responde. Opa, eis que o Senhor está conosco, mano. Ele inclui. Sensacional. Ele pensa, e a gente quer esse tipo de pessoa aqui conosco, que tem essa responsabilidade de pensar coletivamente. Não só como a minha igreja, como meus membros, mas como as igrejas da cidade. Tá bom? Não menos importante, presbítero Daniel, tá bem? Tá feliz? Como é que tá? Que prazer te receber, cara. Prazer a tudo, meu varão. Tô feliz de estar com vocês aqui. Não falo tão bem como o pastor Wagner. Mas é um prazer. Presbítero Daniel Alves, congrego ali na Livres em Cristo, perto ali do Roger Gutz, bem pertinho, não tem como errar. Sou pai, esposo da Joyce, pai do Cristo do Azaf, presbítero, servo do Senhor Jesus, menor dos meus irmãos ali. E sirvo minha igreja local com violão, pregação, sala de oração. E também para pegar essa batata quente que o Otto jogou na minha mão esses dias aí. É uma batata quente mesmo. Que hoje o nosso tema, vocês já sabem, vocês que têm acompanhado a gente lá no Instagram, a gente vai discorrer sobre um tema, acho que se faz muito necessário. Como é que é a escolha dos temas aqui? A gente olha para nossa cidade e através de direções no Espírito a gente pensa, qual que é a necessidade da nossa igreja hoje? Igreja municipal. O que a igreja precisa estar consciente hoje? A gente, né, trouxe outros assuntos sobre casamento, sobre divórcio, hoje sobre dízimo. Então queria, né, já ser direto, a gente tirar essa dúvida que, né, vem voltando à tona, né? Porque eu lembro que quando eu era, assim, novo, minha mãe sempre foi cristã, era um assunto muito bem resolvido. Assim, não tinha crise. Por mais que a patrística lá atrás falou muito sobre essa questão. Mas parece que de um milênio para cá foi um problema assim que não foi debatido entre a igreja mais. Você vê que nos primeiros concílios a gente teve esse tipo de problema a ser resolvido. Mas de um milênio para cá, eu lembro até que recentemente, quando eu já era criança, cara, era muito simples, era comum. Opa, eu sou cristão, eu sou adepto de uma comunidade, eu vou dizimar. Só que agora com a globalização e com a internet, esse tema tem voltado à tona. Eu preciso dizimar, eu preciso... Qual que é o percentual, quanto que eu preciso colocar de dinheiro na minha comunidade, qual que é a maneira que eu posso ajudar, não devo ajudar, não é mandamento, é mandamento. O que é o dízimo? Então a gente vai começar a discorrer sobre esse assunto. Agradecer a todo mundo que mandou as perguntas lá, tá? A gente vai colocar no nosso roteiro aqui. Vamos começar com o pastor Wagner, depois a gente passa a bola para o nosso irmão Daniel. Pastor Wagner, o que é o dízimo? É um mandamento? Não é um mandamento? Eu devo dizimar? Já botou a música, não? Da polêmica? A música pra polêmica. Antes, eu abri um parênteses aqui, ó. Quero agradecer, né, a equipe aqui, né, a cada um, né? Você conhece por nome. Né, e como você falou, né, do advento do Compleve, eu já tenho falado, já coloquei no grupo. Como eu falei lá na igreja também, porque o que vocês estão montando aqui, criando, né? Pode parecer inicialmente pequeno, mas não é. Quando você vê a criação de Deus, tudo começa numa semente. Amém. Amém. E se torna uma grande árvore, aquela grande árvore vira uma floresta e é tremendo. Então, que eu profetizo que assim seja. Amém. Para que o reino de Deus ganhe e que vidas sejam alcançadas aí, ganhe discernimento e sabedoria. Então pode contar conosco do Compleve, contar com o meu apoio lá. Amém. E a gente poder fazer o reino de Deus crescer cada vez mais e mais aí, em nome de Jesus. Convidados não vão voltar aqui, talvez por agenda, por tudo, mas o senhor tem que voltar. O senhor vai ter, não tem jeito. Você vai ter que ganhar crachá. Vamos ver, né? Não, ele... Vamos ver depois do resultado aí. Faz um crachá pra ele aí, equipe. Depois do resultado é que nós vamos descobrir. Mas, enfim, falar de dízimo. Oh, meu Deus. Quando a gente, falou de dízimo, falou dinheiro. Mas, claro, hoje a gente tem dinheiro,
A gente podia falar de cereal também, podia falar de terra, de animais, que esse era a entrega do dízimo no tempo antigo. Mas hoje nós falamos de quê? Falamos até de criptomoeda. Então, o mundo mudou, mas a palavra permanece. Esse é um fator principal para a gente aqui. E quando a gente fala de dízimo, é bom lembrar, né, que a gente não está falando só de um costume judaico. Não é só um costume judaico. Povos antigos já tinham esse costume, como o povo egípcio, o povo assírio. Eles já tinham o costume de fazer esses movimentos. São povos mais antigos, como assim dizer. O assunto é muito profundo, mas também é simples. Ele é profundo, mas também é simples. Né? Se a gente for falar na sua profundidade total, o tempo aqui vai ser pouco, né? Quanto tempo a gente tem aí? Tem cronômetro? Não, fica à vontade. A equipe tá de olho ali. Vai fazendo sinal pra gente. É bom que o pessoal carrega o celular, vai vendo, né? vai ouvindo lá. Mas o intuito aqui é a gente trazer luz segundo a Escritura, segundo a palavra, como você falou. Então, dízimo é isso, cara. Dízimo ele vai vir do grego, vai vir da palavra hebraica, do fundamento, mas é a 10ª parte. É a 10ª parte de tudo que vem à tua mão. Então, esse é o dízimo. Fidelidade. Ele tem uma direção muito forte com a fidelidade. Né? Aquele que é fiel. Né? Fiel ao quê? Fiel a um propósito, a algo, fiel a algo maior do que eu. Algo que vai muito além. Então, se a gente fosse trazer agora de primeiro impacto, antes que você abra as perguntas, o dízimo é isso. O dízimo para nós, né, fidelidade. É fidelidade. É aquele que é fiel. É aquele que confia naquele que falou, naquele que direcionou. Né? O dízimo ele vem como o debate, né? O dízimo é da lei. Tudo é da lei. A lei veio para isso, né? Como a gente estava conversando antes. A lei veio, mano, porque a gente é rebelde. Porque a gente é desobediente. Porque seria necessário uma lei para aquele que obedece. Mas esse é o detalhe que pode abrir muito o leque mais ainda e pode tornar o debate mais profundo, né? Mas fica à vontade. A graça, irmão, ela superabundou. Se ela superabundou, irmão, você não é dízimo que você entrega ou devolve. Você vai muito além do que isso. A gente falava agora há pouco na sala ali, né, do aquecimento, que Abraão entregou o seu Isaac. Uma promessa. Abraão não tinha condição de ter filho, né, como Sara era estéril, etc. Então ele entregou o seu melhor. Será que hoje, por exemplo, a gente tem entregado o melhor? Ou será que a gente está procurando uma desculpa? Como você falou, né, o debate ele é amplo, porque hoje, antigamente, como você falou, na época dos pais, estava resolvido. Hoje não, hoje você tem podcast. Hoje você tem muita gente falando. Hoje tem muita gente debatendo. Então isso é normal que aguce a dúvida. Mas a dúvida só vem para aquele que não conhece. O que conhece, ele está resolvido. Não quer dizer que ele sabe tudo, ele só está resolvido. Não, eu sei, eu faço, por isso que eu faço. Não, por que você faz? Porque está escrito. Eu não tenho dificuldade de fazer aquilo que está escrito. E para fazer o que está escrito, você tem que ler. Você vê que o dízimo ele é algo muito bem estabelecido, né? Você tem textos clássicos, Números 18, Levítico 27. Mas é quanto à realidade desse mandamento hoje, né? Presbítero Daniel, hoje eu devo dizimar? Qual que é a minha posição como membro de uma igreja, como membro de uma instituição? Então, acho que eu concordo com o que o pastor falou e eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: por que vamos dizimar? Né? Por que um cristão maduro, temente ao Senhor, vai devolver seu dízimo, vai ofertar? Né? Qual o propósito disso? Se ele entender que o propósito disso é o reino, ele deve dizimar. Se eu entendo que o propósito de devolver o dízimo na minha congregação local, de ofertar, né, de dar deliberadamente, né, ser liberal em dar ao Senhor, por conta do reino, da propagação do reino de Deus, com certeza ele tem que dar. Com certeza, porque na verdade a gente tem que pensar assim, quando o ministro diz na igreja eu falo sobre isso. O cristão que ele devolve o dízimo e oferta ao Senhor, ele está colaborando para que uma igreja continue aberta. De fato, hoje a gente depende disso,
um prédio não se paga sozinho, né, pastor? Não tem como o prédio, né, sem esse fim lucrativo, que não, até mesmo tem fim lucrativo, um cara vai abrir um estúdio para alguma coisa e tem que ter o retorno. E a igreja é isso. A gente tem essa questão de igreja local. E na igreja é pregado o quê? O evangelho de Jesus, né? Na igreja, pessoas são curadas, pessoas são libertas de vícios, pessoas são libertas de pecado, pessoas estão em encontro com o Senhor. E aí foi o que eu estava comentando aqui antes de começar, sobre isso. Pessoas que têm um encontro com Deus, pessoas que se comunicam com o Senhor. Se eu me comunico com o Senhor, se eu tenho acesso ao Pai, eu vou entender onde eu estou investindo aquilo que Ele me deu. Porque, na verdade, quando eu devolvo o dízimo, não é algo que é meu, é algo que é do Senhor. Por quê? Ele fala que minha terra e a plenitude dele é a terra. Dele é tudo, ele criou todas as coisas. Então, se eu devolvo o dízimo, não é porque eu devolvo porque eu sou bom, ou porque o dízimo é meu. Não, eu devolvo porque é dele. Ele me fez participante, me fez mordomo. Ele me deu a oportunidade de participar do reino dele. Poxa, se isso se contribuir é por conta disso, então eu acho que todo cristão maduro que entende que é para o reino deve contribuir. Verdade. O pastor Wagner falou algo interessante sobre a questão da dúvida, que a dúvida promove uma curiosidade, né? Que traz respostas. Porque até uma dúvida muito comum é sobre o dinheiro, né? Ah, no período bíblico era cereal, eram animais. Não. Deuteronômio 14, versículo de número 25, diz com muita precisão: troquem o dízimo, que eram os animais, que eram os cereais, por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Sim. Que tem aquele tiozão, né, aquele gosta que não é uma piadinha, não, mas o dízimo não é dinheiro. Não, a Bíblia fala que o dízimo é dinheiro. Porque um conceito cultural que eu desgosto, é sobre a questão que o diabo coloca a dúvida. Não, quem coloca a dúvida é o diabo. Quem coloca a dúvida é o diabo. Aí você começa a ler a Bíblia, você vê que quem faz perguntas é o Senhor. Jesus, com muita precisão, quando recebe uma pergunta, ele devolve outra. Uhum. Você vê que o próprio Sócrates desenvolveu a maiêutica, que é o quê? Opa, eu faço você parir através de uma pergunta. Quem é mais inteligente? Quem responde ou quem pergunta? Quem pergunta. Aí você vê, cara, que esse é o costume do Senhor, de responder com perguntas. O diabo, ele não coloca a dúvida, ele coloca um falso conhecimento. Uhum. Você vê que na tentação de Jesus, ambos estão lendo a Bíblia, o mesmo texto, só que com interpretações diferentes. Porque a pergunta, ela é poderosa. E uma pergunta clássica para falar sobre esse tema é Malaquias 3, né, versículo de número 8. Pode o homem roubar a Deus? Porque outro problema, a gente tem muito problema nesse assunto, mas não. Ó, o capítulo de número 2 tá falando que é aos sacerdotes, ao levita. O cara leu o 2, mas ele não leu o 3. Ele começa, ó, os filhos de Levi, versículo de número 3. O versículo de número 4, ele já corta. E a oferta de Judá. Ele já tira dos sacerdotes e coloca para a tribo. Com certeza. E depois ele, de maneira global, ele inclui: roubará o homem a Deus? A pergunta polêmica não polêmica, mas creio de interpretação objetiva. O homem que não dizima, ele rouba o Senhor, pastor Wagner? Rapaz. Você acabou de ler. Você acabou de ler. Deus que está falando. Ah, mas é para o povo de Judá, povo de Israel, a descendência de Abraão. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos. Olha, queremos a graça e tudo que Jesus traz. Vamos lá. É porque vai abrindo vários leques, né? A gente tem que sintonizar. Mas a Bíblia diz que nós éramos jambuzeiros, figueira brava. Ou seja, aquilo que não serve. Até para queimar é ruim. Mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E Jesus deixou claro. Ora, se a raiz é boa, os ramos também o são. Queremos colher tudo da raiz. Como vamos deixar isso de fora? Queremos. Aí o pessoal começa a fazer essa troca. Ah, mas o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a Bíblia é uma só. Ela foi dividida e separada para a gente entender, aprender.
Só existe uma Bíblia. Só existe uma palavra. Aí vamos lá. Dízimo é da lei? O dízimo é mandamento? Vamos lá. Gênesis capítulo 14, 18. Aí fala, nossa, isso aí eu já conheço, já sei, ok. Hoje eu já tenho que botar óculos, né? Aí, ó. Passou dos 40. A letra ficou longe, rapaz. À vontade, pastor. É o zoom, é o braço que é curto. Aí tá escrito o que lá, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote. Eu sei, você é, pô. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é esse cara, velho? Quem é Melquisedeque? Onde ele apareceu, meu? Entendeu? Onde que ele estava? Ele abençoou Abrão. Abrão, não era ainda Abraão. Isso é interessante. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Não tinha lei aqui não, mano. Não tinha mandamento aqui não. Mas o que aconteceu então? Por que ele fez isso? Por que Abraão... Então você percebe que Abraão, mano, já trazia algo do coração de Deus para o reino de Deus. Existem vários contextos que a gente podia aqui mexer, falar. Por exemplo, quando Deus estipula o sacerdócio, você já ouviu falar o tabernáculo, a entrada, a bacia para lavar, e aí você vai entrando. Aí você chega na mesa dos pães. Se o sacerdote não come o pão, o povo não come. Ele era obrigado. Não tem essa, não estou com fome, meu filho. Você tem que comer. E esse pão precisa ser renovado. Ele tinha que comer, e o povo trazia o pão. Deus estabeleceu princípios, cara. Isso é um princípio. Então, eu digo que eu amo a Deus, mano, e eu roubo a Deus. Por exemplo, digamos que você é meu filho. Aí, pô, parece um pouco, né? Aí, você é meu filho. E aí eu vou fazer piadinha pra cortar aqui, mas não vou fazer, não. Porque, ó, saiu da casa grande, né? Corta aí, por exemplo. Aí você pô, eu sou um cara milionário. Eu tenho posses e tal. E você começa a pegar as posses do pai, escondido, e vender. Você pega, eu faço o que eu quero. Eu falei, não, você só pode pegar, só é seu quando eu morro. Hoje está na minha mão, porque Cristo morreu, ressuscitou e deixou para mim o seu reino. A responsabilidade dele está com a gente. Então, como é que eu posso roubar meu pai? É possível? Claro que é. Ué. Aí Deus, como diz Melquisedeque, é o Deus dos céus e da terra. Tudo é dele. Você colocou bem o texto de Deuteronômio, onde fala, vai trazer o cominho, entra. Não, irmão. Ouro e prata. Madeira, coisa cara. Vocês vão trazer, depositar, é meu. Pertence à minha casa, meu tempo. E aí Deus começa a estabelecer a questão do templo, do sacerdócio, organizando. Então, como disse o presbítero aqui, posso eu, cara, não entender o contexto da minha comunidade? Uma igreja rica é uma igreja que transforma. Muito bom isso aí. Imagina a gente na comunidade, a igreja, a gente que fala, eu falo igreja, gente, junto. Na comunidade, por exemplo, da nossa cidade da Varginha. O que a igreja pode fazer lá? Não, pastor, pela fé, o Espírito de Deus tá, mas os filhos, a criação geme com dores como de parto até hoje. Que tipo de gemido é esse? Só da revelação do Cristo? Não, porque tá aí. Agora, o que a igreja faz? E como que ela consegue fazer se os filhos estão roubando? Como é que ela vai... Por exemplo, eu assisti o programa aqui das missões. Né, das meninas aqui, a Ellen, com as meninas falando... Se não assistiu, vai lá, hein? Ficou bom. Hein? Pra lá, eu falo pra lá. Aí, cara, como é que se faz missões sem dinheiro? Eu vou pela fé. Acho que muito bom a gente levantar esse tema, até pra gente bater a bola pro Daniel, porque o tema... Eu quero fazer um dia aqui, um tema específico sobre salário pastoral. Acho que é uma coisa que tá se levantando, mas que é uma coisa tão bem resolvida biblicamente, que eu acho até a gente perca de tempo. Mas a respeito de alguns irmãos que desconhecem, ou que estão começando, a gente tem que falar sobre isso. Mas é engraçado, Daniel, que todos os textos voltados a dízimo
fala sobre os sacerdotes e os levitas. Aproveitando que você é um, porque se o pastor é assalariado, uma igreja que é doutrinada biblicamente não tem crise nenhuma com isso. Mas às vezes um músico assalariado talvez teria tensões. Isso é uma coisa que é bem explícita na Bíblia. Pretendo fazer um episódio sobre isso. Mas eu acho que dá pra gente dividir o Senhor com o Antigo Testamento e Daniel com o Novo, porque tem um texto clássico, mas constrangedor, que é o de Atos 2, 44 e 45, né? Que todos vendiam suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos. Eu ia falar dele também. Como a gente interpretar esse texto hoje com precisão, Daniel? Porque a gente consegue ver que Cristo não só cumpriu toda a Escritura, mas ele subiu a régua, velho. O que a palavra de Deus fala? No Antigo Testamento, na lei, né? Não matarás. O ato. Jesus sai do ato pro ato em potência. Não aconteceu. Mas se você sentir raiva do teu irmão, você já matou. Não chama você de irado, chama você de assassino, pô. Ele sobe a régua. Opa, se tivesse adultério, tem que pegar 2 ou 3, tem que ver. Aí, se só viu um, não vale. O que Jesus falou? Se você desejar ela no seu coração, você não é desejoso. Não, você é adúltero. E quanto ao nosso contexto aqui de dízimos, e a gente acaba falando de oferta também, aqui a igreja primitiva não tinha 10%, igual a gente tem lá no Antigo Testamento, que, né, tinham 3 tipos de dízimo, tinha o dízimo dos dízimos do sacerdote. Aqui está falando de uma entrega total. Como eu entender melhor sair do dízimo para entrega total? É que a gente vê em, assim, pelo menos eu consigo enxergar em Hebreus 7 essa resposta. Porque, pelo menos eu consigo ver dessa forma. Eu só esqueci. Abriu. Cadê? Hebreus 7. E aí, o texto fala assim, considerar agora, 7,4, né? Quão grande era este homem a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos. E ele fala, verdadeiramente aqueles que dentre os filhos de Levi, que recebem o ofício do sacerdócio, têm ordem de tomar o dízimo do povo, segundo a lei, isto é, seus irmãos, ainda que este também tenha sido saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. E aqui, se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que está falando de Melquisedeque, e ali a linhagem de Melquisedeque, a gente vê que é um tipo de cristofania no Antigo Testamento. Então eu consigo acreditar e ver por aqui que Abraão deu dízimo a Cristo ali, né? Se a gente for olhar dessa forma. Cristo é da linhagem de Melquisedeque, sacerdócio. Figurativamente, isso aí. E é da tribo de Judá, né? Então assim, a gente não vê, o dízimo é só da tribo de Levi. Aí o texto de Malaquias até fala que Deus fala para Levi e fala para Judá. Mas o dízimo é só para o sacerdócio. Beleza, mas o apóstolo Pedro fala, vocês são um reino de reis e sacerdote. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele abre as portas da sala do trono para todos. Ele abre a porta da intimidade para todos nós. Então, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos reis e sacerdotes. E aí, a gente fala reis e sacerdotes, a gente pensa assim, qual o papel do rei no reino? Dos reis, dos príncipes, né? E aí a gente pode pensar, e aí tem uma fala, eu não vou lembrar de certinho, mas eu lembro muito tempo atrás do como é que é o nome dele, cara? Pastor... Rapaz... Vem. Esqueci, cara. Depois vem. É muito conhecido, cara. E ele fala que teve um pastor que chegou na igreja dele, assim, frustrado porque ele não conseguia romper como pastor. E aí esse pastor falou assim, mas o que você faz? Eu sou empresário, mas eu não consigo romper como um pastor assim, de igreja e tal. E ele começando, doutrinando o pastor e tal. Ele falou assim, você tem o dom de rei. A sua função é investir no reino. Top. E aí quando ele abriu o leque para esse cara ele disparou, mano. Ele entendeu que ele era a unção que está sobre ele era a unção de rei, era a unção de abençoar o reino. Então, assim, eu entendo que, para nós, igreja, essa questão de dízimo, ela está aberta.
Eu, como um sacerdote de Deus, ainda que eu não seja pastor, mas eu tenho acesso à sala de Deus, eu tenho acesso a Deus hoje. A gente não precisa mais de todo um ritual, como antigamente tinha. Mas eu tenho a obrigação, eu tenho uma responsabilidade de também ofertar, uma responsabilidade também de devolver meu dízimo, porque eu entendo que a minha igreja, ou a igreja do Senhor, ela tem um propósito. E qual é esse propósito? Manifestar o reino. Então, assim, se eu entendo isso, cara, fica muito fácil eu devolver o dízimo. E aí, eu separei aqui, acho que daria para ler. À vontade. Algumas citações de pais da igreja. E aí eu coloquei aqui Agostinho, Jerônimo, esses caras, eles tinham esse entendimento de que o cristão, ele é regenerado. Então, assim, por que o cristão hoje ele devolve o dízimo? E ele não precisa devolver o dízimo debaixo de uma lei, de uma regra. Porque hoje, é igual o pastor estava comentando, a gente somos gratos porque somos cristãos e o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em mim, não tem lugar para avareza. Não tem lugar para avareza. A igreja, ela tem a responsabilidade de ofertar e de devolver o dízimo porque ela está livre da avareza. Nossa, é bom pegar um gancho nisso, bom que você já responde essa pergunta, que é a segunda do nosso roteiro aqui. Eu sendo membro do ministério, já desceu o óleo, irmão. Diaconato, obreiro, dependente da liturgia da sua igreja. Eu não sendo dizimista, eu estou impedido de ter algum tipo de cargo dentro da igreja? Eu não dizimo. Eu não posso chegar a nenhum tipo de cargo eclesiástico? O pastor... eu não sei o pastor, mas... Amém. Eu acho incoerente, varão. Eu acho incoerente. Gostei. E porque assim, se a gente for ver 2 Coríntios 9:12, eu até separei aqui. O apóstolo Paulo... é de oferta, mas é de liberalidade. Você está devolvendo... Você está dando dinheiro para a igreja, você está ofertando. E aí o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9:12, fala assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então Paulo está falando aqui que o ato de ofertar, o ato de eu colocar assim, né, dar o dinheiro para a igreja, ou ajudar a igreja financeiramente, o apóstolo Paulo fala que é um ato ministerial. É um serviço ministerial. E tem, agora não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem um texto que fala que um dos dons, um dos frutos, um dons do Senhor é o dom de contribuição. Até quando em 1 Timóteo e a próprio Tito, quando se passa as recomendações... Pode ser, né? Isso, as recomendações daqueles que vão ao presbitério e ao diaconato. Ele fala que seja um homem, não muito dado ao vinho, marido de uma mulher só, não avarento, cara. Acho que essa pergunta é muito mais tocante ao pastor, porque sim. O senhor é que vai determinar, vamos subir de nível, vamos para cá. Agora, vamos descer o óleo, vai ser levantado a X ou a Y função. Um membro da sua igreja que ele não é dizimista, ele é impedido de conseguir algum cargo ministerial? Então, é uma parte igual o presbítero falou, e é verdade, é incoerente, né? Mas eu não posso, como líder eclesiástico, um pastor, um apóstolo, quem for, eu não posso proibir. Claro que, segundo alguns pastores, acabam montando um sistema doutrinário, mas eu não posso proibir. Mas que isso atrapalha. Por quê? É incoerente com aquilo que eu creio. Então, existem princípios, por exemplo, igual a gente falou aqui sobre o princípio empresarial. A gente tem alguns líderes têm uma dificuldade. Chegou um grande empresário na igreja, aí quer botar o cara num cargo. Cara, ele não foi chamado para isso, cara. Ele não é chamado para ser pastor, Cara, ele é um empresário, ele é um sustentador do reino. Ele dali vai fazer com gratidão. Eita. Isso é muito forte, porque é o princípio que a gente conversou, né? Que você vai falar do discipulado do apóstolo, né? E a gente falou sobre isso, né? Moisés, Arão, Ur e Josué, cara. Olha, as gerações juntas.
Moisés, por mais que era um homem que falava face a face com Deus, precisava de Arão e Hur. Ele precisava. O Arão, sacerdote, escolhido por Deus. Chegou o momento, e o Josué, é o cara de batalha, a juventude, a força, a potência, mas Josué não fazia nada sem estar perto de Moisés. Por quê? Porque às vezes a potência da juventude pode ser ruim, se ela não tiver o conselho do mais velho, se ela não for orientada, porque tem força, mas às vezes não tem experiência. Isso pode ser ruim. Então a gente vê essa dificuldade até na nossa cidade. Trabalhos que começaram às vezes com a juventude, não foi para frente por quê? Porque não andou junto com o mais velho, com o conselho. E às vezes, irmão, a posição, o poder sobe a cabeça. Isso é normal. Por exemplo, eu tô aqui, daqui a pouco o pessoal começa a me tietar. Hoje tietar que fala, né? Aí já, é o pastor, não sei o quê. Tietar. Tietar. Pô, quero tirar foto comigo. Sim. É tietar, não é? Acho que é esse mesmo. Não é Tieta novela, não. Tieta. Aquela novela, a geração nova nem sabe que é Tieta, né? A gente sabe, né? Mas deixa quieto. Aí começa a tietar e o cara começa a se achar. Eu sou o líder aqui da juventude da cidade. Eu falei, irmão, você não é nada. O que você carrega é tudo. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Verdade. O mensageiro passa a mensagem, não. Sentiu o peso da palavra. Ela não passa, ela não pode passar. Então é o passar do bastão, passa pro outro. Passa a mensagem. Ela precisa ser passada. Então você vê os princípios de Moisés, Arão e Hur. Quem eram os Hur? A geração Hur. Sustentadores, irmão. Arão, sacerdote. E Hur? Aonde encaixa algo aí no sistema do tabernáculo? Cara, Hur é a geração dos empresários. Sustentadores. A gente vai chegar lá, porque eu falei que essa uma hora vai ficar curta aí. Coloca isso aí de maneira pragmática. Entendeu? Um ministério saudável, ele é colocado por mantenedores da obra, jovens e pastores principais, isso, líderes, pastor, etc. Na função. Mantenedores e o outro é o sacerdote. E empresários e batalhadores do campo. Todos eles fazem parte desse conjunto. Jovem, pastor e os mantenedores. Esse é o ministério saudável. Hoje a igreja sofre porque ela não sabe nem cuidar dos empresários. Chega um empresário na igreja, o nego já está pedindo as coisas pro cara, porque sabe que ele é empresário na cidade. A cidade não é tão grande. Todo mundo conhece todo mundo. O cara não tem nem paz para adorar a Deus. Caraca. Você entendeu? É difícil, mano, porque é difícil até pra gente falar, porque tem gente aí que não vai gostar, vai mandar pedrada. Aos empresários, vocês podem ir lá para o Projeto do Vida Valença, tá? Se vocês quiserem. Não pode ter liberdade, irmão. Vamos dividir. Cara, isso é ruim, porque são mantenedores do reino. Entendeu? Por exemplo, a gente pode falar aqui, vai abrindo muito leque, né? É poderoso isso. As mãos de Moisés arriavam, Josué tomava pancada lá no campo. Nossa, mano. Caramba, mano. Olha que problema. Temos mais outro problema. Achar que você é mais do que o líder que está estabelecido. Esse é outro problema. Não, porque Arão falou assim, Miriam falou assim, com Arão, Deus não fala com a gente também? Deus não fala com a gente também? Porque nem Moisés, porque você ficar ouvindo só Moisés? Irmão de Moisés. Irmão. Não, mas Deus fala com a gente. Quem que ouviu a conversa? Quem que ouviu a conversa? Não esconde não, mano. Tá, isso aqui virou o programa da Maria Braga. Rapaz. Quem que ouviu Moisés? Quem que ouviu a conversa deles falando sobre Moisés? Deus ouviu. E aí Deus fala, Moisés, vem cá. E Moisés tá de boa, irmão. Tá resolvido. Ó, tô aqui, tá todo mundo na sua função. O líder passa muito por isso. Tá todo mundo na sua função, ele tá no presbitério, glória a Deus. Na visão pastoral minha, de graça de Deus, eu tenho que te dar liberdade para você agir na unção que Deus te deu. Mas, irmão, cuidado, porque se você achar que você está começando a ser mais do que aquele que Deus colocou para você ser subordinado, não é pela pessoa, é pela unção que Deus deu. Eu acho isso poderoso até quanto ao nosso tema. É muito, irmão. Porque, cara, se você está debaixo de uma visão em que o pastor determina, conta valores mesmo.
A Sim. sua evasão desse local mostra, primeiro, que você é um rebelde. É um rebelde. Segundo, que você é um avarento. Terceiro, que você não está na visão. Tá interessado em algo. Então, é bom o senhor ter falado disso, que até para vocês que estão nos ouvindo, qual que é a visão do seu pastor sobre isso? Tem que falar, cara. Tem que perguntar, pastor, qual que é a visão? Devo dizimar, não devo dizimar? Como é que é? Tá inteirado, porque às vezes ele igual você falou, é algo que é voluntário. É isso que Paulo fala, né, em 1 Coríntios 9. Do voluntariado. É grave. Ele quer entregar. Você vê que ele até antecede isso no 2 Coríntios 8. Ele fala sobre né, a intenção dos macedônios deles pedirem para ofertar, cara. Fala que na sua grande pobreza, hein? Na sua dificuldade, tá? Pediram para ofertar. Superabundaram. Um privilégio, né? Olha que espetáculo isso, cara. Mas o que eu falo, é a questão do ensino, é a questão de você falar sobre o que é. Acho que tem muita igreja hoje, pensando assim, da visão minha pro pastor, né? Que eu sou membro, não sou pastor. Às vezes que tem muito benefício, muita prosperidade que não chega à igreja por causa de ensino, cara. O pastor não ensina ele sobre isso. Eu vou só para passar pro presbítero também, para não fica à tomar vontade. o tempo também. Eu falei, o assunto é muito largo. Porque não é só dízimo. Vai muito mais além. Então, quando lá em Gênesis 4, quando Adão coabita com Eva e gera os filhos, aí nasce Caim, o primogênito, e depois nasce Abel. É interessante porque quando eles vão, a primeira coisa que relata após o nascimento deles é a oferta. Que, na verdade, ela é tratada como primícia. Primícia é a primeira coisa. Né? Gênesis capítulo 4, verso 2 e diante, você já vai encontrar isso. Aí ele fala o seguinte, olha, a cabo de uns dias, trouxe Caim a primícia daquilo que ele fazia, ou seja, animais, ele cuidava de animais. Abel era o quê? Agricultor. Abel cuidava de animais. Então é interessante você prestar atenção nisso. A cabo de uns dias, trouxe Caim dos frutos da terra. Abel também trouxe. Abel também trouxe oferta. Agora que interessante. Atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas ali fala a primícia. Mas aquilo que ele está entregando. Atentou para Abel e para a sua oferta. Olha, cara, vou te falar um negócio. A oferta fala. Porque lá quando você vem para o livro de Hebreus e o Novo Testamento, está falando assim, ó, a oferta de Abel fala até hoje. O altar, irmão, fala. Eita. A oferta fala. Será que a tua entrega, mano, eu falo pra câmera lá, né? Você que tá aí, mano, que eu acredito que você crê em Deus, em sim. Acredito nisso, que quem tá aqui também. Será que a tua oferta tá falando o quê? O quê? A de Caim também falou, cara. Só que você vê que ele ficou revoltado. Porque Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Abel, você vem primeiro, a oferta vem depois. A sua oferta, a sua entrega, seja financeiro que for, mano, tem que valer o teu coração. Tem que ser o melhor para Deus. Olha o problema de Malaquias, que a gente falou aqui. Olha o problema de Malaquias. Sabe o que eles estavam fazendo? Os sacerdotes? Você acabou de falar. Não estava ensinando direito. Estava menosprezando o altar. E eles foram chamados para santificar o altar. Levitas, sacerdotes. O que eles estavam aceitando? Animais cegos. Coxos. O pior. Estava aceitando uma má oferta. Ele não estava entregando o melhor. E eles estavam aceitando, porque a condição que eles estavam, vindo do exílio e tal, reconstrução do templo. Ele falou assim, olha, pode parar. Vocês estão aí construindo as suas casas, cuidando das suas vidas, enquanto a minha casa está ficando vazia. E vocês acham que estão bem. Porque estavam estabilizados, vieram de um exílio. Vocês estão achando que vocês estão bem. Cara, vocês nunca vão estar bem enquanto vocês não cumprirem a minha palavra. Enquanto vocês não priorizarem a mim. Então, aí você percebe esse movimento de Deus acerca da questão da oferta, primícia, dízimo. E como aqui o presbítero colocou bem, igual você falou, o livro de Atos, né? O nascimento da igreja, meu irmão. Então você não nasceu ainda. Você não nasceu ainda. Você não converteu o bolso, por quê? Porque é bom isso, é bom aquilo, mas, irmão, como que fica o reino de Deus? Como sustenta o ministério? Como é que eu sustento um levita na igreja, irmão? Fala pra mim. Como é que eu tiro você é levita, né, Brasil? Sim. Aí, bom, é fiel, né? Sou. Amém. Tá ao vivo, tá.
Porque Deus olha primeiro o seu coração. Cara, Deus nunca chamou ninguém à toa. Ah, eu tô aqui à toa. Esquece, mano. Deus, chamado de Deus é para quem tá fazendo algo. E você vai ter que entregar aquilo. Aí lá em Atos ele fala o seguinte, ó, traz para mim. É a mesma coisa. Jesus fala sobre isso, Mateus 23, 23. Ninguém, é interessante demais, ó, porque eles acusavam Jesus de tudo, irmão, mas nunca falaram de Jesus ser infiel. Caramba. Você não vê registrado isso. Gente. Você lê, mas por quê? Chamou de comilão, chamou de beberrão. mas- Tiveram autoridade de chamar ele de Tiveram. filho de Beelzebub, De mas Beelzebub. nunca de não ter dizimado. Caraca. Por que será? Por que será? E é interessante, a gente não enxerga isso, porque assim, as pessoas procuram muito aquele texto, igual eu tava falando aqui, texto normativo ali. Mas a gente não consegue ver esses princípios assim. Tá ali, tá nas entrelinhas. Nunca acusaram Jesus de não ser dizimista. Porque ele era, ué. Por quê? Olha o que Jesus falou. Eu vim... Ficava procurando brechas, cara. Nada, pô. O tempo inteiro. Nós temos que matar ele, ué. Que isso, cara. Entendeu? Aí ele fala o que em Mateus 23? Ó, vocês Pô, calma aí. são hipócritas. Jesus sempre chamou, né? Porque o hipócrita é o religioso. Aí ele fala só, Isso. você está sendo hipócrita, porque vocês devolvem, que é devolução, eu gosto de tratar primícia e dízimo como devolução. Porque mesmo que ela veio antes da lei, foi incluída na lei porque é bom. Então, se é bom, é agradável a Deus. Ela tem um propósito. Aí ele fala assim, oferta você entrega. Oferta, ó, primícia, honra. Jesus, o Senhor fala isso, Malaquias. Se eu sou Senhor, aonde que está a minha honra? E aí vai, eu vou concluir, senão vai ficar muito longo. Aí ele vai lá, aí o nascimento da igreja. A igreja nasceu em Atos, né? Escrita por Lucas. Nasceu em Atos. Lucas era médico, uma pessoa formada, inteligente, pá. Lucas faz a escritura. Quando nasce a igreja, acontece esse ato que você leu aí, interessantíssimo. Que as pessoas não tinham dificuldade. Ninguém tinha dificuldade, porque tudo era comum. Vou te falar, parecia que era até um fruto de conversão, cara. É me fruto de converti. conversão, irmão. Eu me converti. Mas agora você disse Entrego. tudo, ó, acabou o problema, é fruto de conversão. Jesus veio, irmão, fazer o quê? Ele veio, irmão, aperfeiçoar a lei. Ele é a lei. É o verbo. Ele é a palavra. E ele fala assim, ó, o que você está escrito aí, como você ouviu? É assim, então faça. Acabou o problema. Aí ele falou assim, ó, toda a lei e os profetas está resumido em 2 mandamentos. 2 só, cara. Olha como ficou fácil. Aí fala assim, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Você não consegue amar a Deus acima de um dinheiro? Acima de só tem 2 senhores na terra, Jesus e Mamon. Nem Satanás é senhor. Não, esse texto é constrangedor. Que Jesus coloca Mamon, velho. Como senhor. Como senhor, mano. É o dinheiro. É dinheiro, é valor financeiro. Agora na igreja, lá, terrível. quando nasce, antes de passar para o presbítero, cara, quando nasce a igreja, cara, é o que você falou. É expressão de conversão, sim. É sim. Não adianta, podem falar o que quiser, mas é, irmão. Como você sustenta esse podcast aqui, irmão? A luz é de graça, a câmera é de graça? Não é, irmão. Aí, Tudo Alexandre. é pago. Aí, Alexandre. Não é assim. Nosso diretor ficou doido agora. É, Alexandre. Tô quase virando ofertante aqui também, Alexandre. Eu vou ofertar Calma aí, também. Alexandre, nós vamos pagar. Fica tranquilo. Eu vou ofertar. O povo precisa, cara. A gente precisa aprender a generosidade, a gratidão. É necessário. Agora, vou concluir, senão só Jesus na causa. Vamos lá, irmão. Aí, quando nasce a igreja, lá em Malaquias, falou o quê? No capítulo 3. Na tradução da mensagem é maravilhosa. Vou falar dela aqui também depois no final. Ele fala o seguinte, ó. Comecem, como voltaremos para o Senhor? Aí Deus fala, comecem com honestidade. Ser honesto, caraca, que dificuldade a pessoa ser honesta, meu Deus! Seja honesto, honestidade, símbolo de conversão, dom do Espírito Santo, fruto do Espírito. Então é uma necessidade, fala assim, comece pela honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus, mas vocês me roubam. Deus está falando, vocês estão me roubando. Vós o quê? As nações todas, meu irmão. É geral, porque tudo é dele. Quem que Melquisedeque falou que era? O Criador dos céus e da terra é dele. Ele mesmo fala, meu é o ouro, minha prata, eu dou a quem me agrada. É dele, cara.
Entendeu? Aí você pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Quando nasce a igreja, tudo era comum, ninguém tinha falta de nada. Pedro, que antes, na subida do templo, onde o necessitado, que é um coxo, pede uma esmola para ele e fala o quê? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o cara levantou e andou, mas estava duro. Ele não tinha nada para dar pro cara. Agora, vamos lá para Atos de novo? As pessoas traziam a propriedade, vendiam, traziam aquilo e botavam no pé de quem? Dos apóstolos. E Pedro. Agora o cara tá com dinheiro. Sem problema. Não tem problema nenhum. Agora, por quê? Porque dessa vez Pedro estava convertido, não convencido. Aí ele vai, pega tudo e distribui segundo a necessidade de cada um. Eles começam a administrar. Agora que interessante, chegou um cara também chamado Ananias. Ananias e Safira. E ele fez um acordo com a mulher, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar que vendemos por tanto. Vamos falar que vendemos por tanto. E aí a gente fica com uma parte, mas vamos fazer um ato de generosidade, vamos aparecer na foto também, né? Vamos aparecer que pelo menos a gente foi no altar, pelo menos. Vamos lá, vamos ser espertos. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de tanta coisa. Cara, Deus realmente não precisa. Mas o seu reino precisa. E ele conta com seus filhos. Aí fizeram acordo. Aí vem, olha, isso aqui é extraordinário. Aí vem Pedro, o cara chega lá, o Espírito Santo fala, Pedro, esse cara tá mentindo. Aí Pedro fala, ô Ananias, é esse valor mesmo que você vendeu a propriedade? Ananias, ué, é claro, Pedro. Fala, tem certeza? É absoluta. Fala assim, Ananias, por quê? Por que você deu ouvidos a Satanás, Ananias? Toda influência contra o dinheiro no reino de Deus é satânica. Toda. Eu fico vendo galera na internet, irmão, essa influência maligna. Por isso que você está onde está. Obedece a palavra, irmão. Vai pela palavra. Tô com dúvida. Permanece na palavra, irmão. Que você vai ser garantido de chegar. O que deu ruim para ele? Teve oportunidade, tá? Irmão, a gente não faz nada nessa terra sem Deus dar oportunidade para a gente fazer o certo. Foi advertido, falou, ele confirmou. Pois é, Ananias. Porque você permitiu que Satanás fizesse isso com você, cara. Te influenciasse para você. Se você retesse, não era seu, cara. A gente não tem nada nessa terra. Que idiotice que você fez. E o cara cai morto. A mulher chega, sem saber que o cara tinha morrido, e faz a mesma coisa. Mas, mesma oportunidade. Tem certeza que foi isso mesmo? Falou, sim, foi isso mesmo. Então, aí estão os jovens, os moços que levaram o corpo do teu marido e levaram a ti também. Pum. Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento. Que cruel! Irmão, Deus não requer sacrifício, mas obediência. Também aí eu concluo aqui, pastor. Ainda mais quando você entende o porquê daquele... O objetivo. Ele sabia o objetivo. Sabia, irmão. Ele sabia. Não sabia que era para ajudar. Ele sabia. Sabia o que era. Bom que você responde essa pergunta, Daniel, quanto a se existe realmente uma maldição sobre aqueles que não dizimam. Porque existe uma manobra de interpretação quanto a colocar esses gafanhotos como demônio. Isso existe uma manobra clara, e às vezes até cultural. Você vê que você vê alguns cristãos mais antigos, opa, não dizimei hoje, ou o devorador, não sei o quê, o carro quebrou, o devorador e tal. Só que a gente não pode isentar também que a infidelidade ela traz consequências, né? Esse devorador, esse migrador, esse cortador, tanto de Joel, capítulo de número 2, 1 e 2, principalmente capítulo 1, e o Malaquias 3, são gafanhotos reais, literais, são animais. Mas não isenta de que existe uma consequência da infidelidade. Mas existe alguma maldição, algum mal tocante a pessoas que são infiéis com seus dízimos? Uma pergunta difícil, hein? É. Então, cara, assim, eu gosto de pensar, quando eu leio a Bíblia, eu entendo dessa forma. E como eu falei, a nossa responsabilidade, o texto de Hebreus, quando nos leva para Gênesis 14, fala de Abraão, quando ele deu dízimo a Melquisedeque, a gente vê claramente que Abraão deu dízimo com liberalidade, né? Não por obrigação de algo que não tem que fazer isso, igual a gente vê muito hoje. Eu acho que para o cristão tem que vir do coração, mas o coração enganoso, sim, mas o coração regenerado.
né? O Espírito Santo habita em nós. A gente, exemplo, você tá na rua, andando na rua, quem te impede de olhar para uma mulher bonita? Sua esposa não tá perto, mas o Espírito Santo tá. E a questão desse livro aqui é demais por causa disso. A presença de Deus está com você a todo tempo. A gente acha que Deus está no céu e a gente está aqui na terra. Mas não, Deus está aqui, irmão. Manuel, Deus presente agora. Deus está agora. Então, tipo assim, o que eu faço aqui, eu faço na presença dele. Eu faço diante dos olhos dele, da face dele. Então, assim, o ofertante, aquele cara que devolve o dízimo, aquela pessoa que devolve o dízimo, ela faz isso com a intencionalidade porque ela está diante do Senhor. Então, o cristão genuíno, eu penso assim, ele tem que devolver o dízimo por isso. Por amor ao Senhor. E quando ele não faz isso, aí existe uma carga, existe algo que ele realmente vai ter que arcar. Por exemplo, o cristão que não é generoso, ele não vai ter a generosidade de Deus na vida dele. Porque ele sabe que se ele investir no reino, Jesus fala, e aí tem um livro do João Madureira, que é O Preço do Discipulado, ele fala sobre isso. Ele fala cristão niilista, aquele cristão que não quer viver debaixo do cuidado de Deus. Ele quer viver debaixo do cuidado dele próprio, ou seja, do que ele faz. E a gente vê muito cristão hoje em dia assim, não vou dar dinheiro para a igreja porque eu dou dinheiro para o pastor. Só que na verdade ele não entendeu e não enxergou o que Jesus fala em Mateus 6, então eu separei o texto. E Jesus fala, foi até falado aqui sobre mamão. Ele não entendeu que em vez de ele usar o dinheiro para o reino, o dinheiro está usando ele. E aí, quando eu tenho oportunidade de ministrar na igreja lá, eu falo sobre isso. Que o dinheiro para o cristão, ele é servo. O meu dinheiro tem que ser meu servo, ele não tem que ser meu senhor. E para que o dinheiro vai servir a mim? Para servir o reino. Porque o próprio Jesus fala assim, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir, porque o Pai cuida de vocês. Então, se eu entendo isso, que eu tenho um Pai, e que de fato tenho, e que de fato Jesus ensina que ele vê no secreto, enxerga todos os detalhes da minha vida, e é um Pai cuidadoso, por que eu vou deixar dinheiro ser o Deus da minha vida? E aí eu preciso entender que o meu dinheiro, o dinheiro que o Senhor permite que eu tenha, que chegue em minhas mãos, seja o Deus da minha vida. Então, eu acho que quando a pessoa ela não devolve, ela não oferta, ela não tem essa liberalidade, ela está se isentando do cuidado de um Pai generosíssimo, de um Pai amoroso, de um Pai que cuida, de um Pai que é perto, de um Pai que, de fato, é um Pai esbanjador, irmão, quando se trata de filho. Pródigo. Pródigo. Olha o pródigo. Pai pródigo. Nossa, ótimo. Pródigo é o pai. Bom que você complementa a resposta da próxima pergunta, né? Existe o benefício? Sim. Existe uma bênção do Senhor gerada para aqueles que são dizimistas, aqueles que são fiéis nesse método? Então, se eu pensar no que a gente está falando aqui de reino, qual o benefício maior de você investir no reino? Qual o benefício maior, irmão, de você participar do reino do Pai Celestial? De um reino que foi preciso que o Filho viesse e fosse crucificado para que esse reino se estabelecesse. Aí eu falo assim, não vou participar do reino porque tem que dar dinheiro. Mas o Filho, para você participar do reino, ele teve que dar o sangue. Para você participar do reino, o Pai teve que dar o Filho, e você não quer dar nada. E aí você quer ser chamado de cristão? Eu acho que, assim, claro que, é igual o pastor falou, o cuidado de que a gente tem que ter em relação a isso também. Eu acho que o cuidado da igreja hoje é esse cuidado que é até legal o podcast, porque assim, é o cuidado que a igreja tem que ter, do discipulado nesse assunto. Às vezes tem cristão que não devolve dízimo porque veio com essa carga, né? A internet discipula muito mais gente às vezes do que a igreja. Então assim, eu acho que cabe a nós como igreja discipular os novos membros, né, pastor? Tá chegando e para mostrar para eles a verdadeira face do dízimo, o que realmente a Bíblia fala sobre o dízimo e como é de fato. E que o dízimo, na verdade, tem que ser dado de coração. Um coração regenerado não é por uma obrigação, mas pela obra do Espírito que nos mostra uma responsabilidade no reino. Sim. É engraçado que a gente coloca o evangelho de uma maneira gratuita, que o é. O evangelho é gratuito, a salvação é gratuita. Ela te achou, ela te encontrou. Mas existem algumas coisas que nós temos de pagar um preço específico para ter. É o que a gente fala muito
nas nossas manhãs de oração sobre o preço da unção. Existe um preço a se pagar. Enquanto você falava, eu lembrei do texto da carta de João em Apocalipse a Laodiceia. Vocês conhecem o texto? Sim. Não é quente, nem frio, morno. É morno, por isso eu te vomito. A gente esquece muitas vezes de ler o capítulo 18, cara. O versículo 18, perdão. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, que compre de mim roupas brancas. Colocar Deus como um vendedor parece um absurdo, né? Ele está falando que para ter você tem que pagar. Não que a gente coloque isso no nosso tema de hoje como se eu dízimo pagasse alguma coisa, não paga nada não. Verdade. Igual você falou, os pastores têm que ter essa consciência de, independente do valor do dízimo, se o cara é um empresário, independente do que ele for, não. Tem seus processos. Mas que existe realmente um preço a se pagar, seja com tempo, seja com seus dízimos, seja com aquilo que te confronta, cara, porque isso é engraçado. O que mostra que o cara é avarento, cara, é quando esse tema chega na roda, quando esse tema chega na mesa. E o dízimo, cara? O cara torce o nariz. Já tem uma barreira, cria o escudo ali. Então acho que seria bom a gente, já estamos perto de concluir, a gente falar sobre os benefícios disso, cara. Porque a gente, né, na internet, só paulada, irmão, só bate. E o cara traz essa realidade, né, que não existe no imperativo dizimai, no Novo Testamento, na Nova Aliança, assim como Hebreus fala, só tem 8 textos falando sobre dízimo no Novo Testamento. 1 em Mateus 23, 2 em Lucas e 5 em Hebreus. Então eles usam disso para, né, criar uma libertinagem, para, né, não se envolver com a obra, que eu já acho um absurdo. Então acho que valeria a pena a gente dizimar e concluir no que, se tivesse testemunho, acho que seria até interessante. Vamos colocar na internet, a gente pega alguém para fazer um testemunho sobre isso, sobre relacionado a dízimo, mas concluir com qual que são os benefícios de uma pessoa fiel ao Senhor nas suas finanças. Fala pra gente, Wagner, qual que é o benefício da fidelidade ao Senhor com o meu dinheiro? Irmão, é muito. Primeiro que tá baseado no amor, obviamente, como a gente já falou. Se você ama, você faz. Né? Falamos aqui sobre, é também uma demonstração de conversão? Óbvio. Óbvio que é. É a sua vida toda. Paulo fala que você é uma carta lida por todos os homens. Então você está sendo lido. Como é que eu faço parte de um contexto desse? Eu canto na igreja, toco num contrabaixo lá de 10 mil reais. Ué, quem comprou? Ele não caiu ali, ué. Alguém comprou. O ar-condicionado ligado, que maravilha. Alguém tá pagando, mas não é por isso. É por causa dos princípios divinos. Existem maldições e recompensa. Por quê? É dele, ué. Ele dá, ele administra como ele quer. Agora, interessante, né? Você falou de Apocalipse. E Apocalipse também fala do livro da vida. Como é bom falar do livro da vida. Se o seu nome tá achado lá, tu entra. Se não tá, tu não entra. Simples assim. Só que lá dentro tem mais livro. Aí é o livro das obras. Não é um livro. Obras, plural. Tem mais livro. Nesse livro das obras, seu nome tá lá? Quanto vale uma alma? Será que... Quanto é o salário? O salário hoje mínimo é 1.620, eu acho. É isso? Quanto que eu devolvo de dízimo? 162. Um exemplo. 10%, décima parte. Devolvi. 162 pode ser muito para mim. Pode ser. Mas eu posso comprar um iPhone de 10 mil e parcelar em tantas vezes. Já não é muito, porque, o iPhone, né, meu? O iPhone 17... Oh, caraca! Mas pro reino de Deus é muito. Quanto vale uma alma? Continua a pergunta. Eu já cheguei ao absurdo de ouvir pessoas criticando missionário no campo porque estava comendo uma pizza. Eu falando, irmão, não entrega não. Entrega não. Pega isso aí e faz o que você quiser. Agora, tudo que você plantar, tu vai colher. Existe maldições? Sim, existe. Existe responsabilidade. Deus vai requerer de cada um de nós, até as palavras que a gente fala. Nada disso está oculto ao Senhor. Você vai dar conta, irmão, até dos centavos.
É tudo dele. É do reino dele. Aí ele fala, livro das obras. O seu nome está lá? Salvação, graça, irmão. Graça. Agora, irmão, segundo a graça que me alcançou, eu vou reter isso? A salvação está ali. Você não compra a salvação. Ela já foi paga. E custou muito alto. O sangue do Cordeiro. O Filho unigênito entregue. Um resgate. Fomos resgatados por amor. Agora, por amor, eu não consigo entregar um dinheiro. Dinheiro, cara. Cara, eu não vou levar nada. Caixão não tem? Gaveta. Terno de defunto não tem? Acho que nem usa mais terno hoje, né? Mas, cara, não tem bolso. Tu não vai levar nada. Você veio nu, vai voltar nu e fedendo. O pó, o pó. Agora, o que eu faço aqui, irmão, vai ecoar na eternidade. Porque quando eu falo do livro das obras, entregas financeiras são obras. Quanto que custou uma alma de um missionário que você ajudou a manter, né, a obra? A igreja é missionária. Eu tenho dificuldade de querer separar isso. Eu falo, não pode, cara, a igreja é missionária, pô. Eu faço missão aqui em Valença. Aí tem um outro fazendo missão lá na África, no Japão, na China, Coreia. Enfim, tem alguém fazendo missão. Como é que mantém ele? Aí eu tô aqui mantendo. O presbítero foi. Fala, não, cara, eu não vou ofertar na vida dele, não, cara, eu oferto na igreja já. A igreja, ela já repassa o valor e a igreja tem que ter seriedade para isso. Esse é um problema. Que aí passa pelo líder, passa pela administração. Aí cada um vai dar conta de si a Deus. Esse é um problema. Aí eu repasso para o presbítero o valor e lá o presbítero está evangelizando, está falando de vida. Uma pessoa se converte. Uma. Tem festa no céu. Cara, o meu nome está no livro das obras. Porque eu não recuei o princípio. O princípio é para isso. Amém. Meu nome está lá, cara. Aí vai aparecer aqui, ó. Vem cá, vamos viajar no céu, né? Aí chegou lá, chama. Oi, Carrota. Olha aqui, tá vendo esse cara? Foi a tua fidelidade, ganhou ele para Jesus, cara. Como é que você se sentiu? Sabe aquilo que você achou que era... O Daniel falou, né? Granjear amigos. Sabe, cara? Com dinheiro. Aí você fala, caraca, que benefício. E ele vos receberá na portas celestiais, é isso que diz o texto. Esse é um dos maiores benefícios para mim, né? Não, é você baita benefício. Vinde bendito de meu pai, possui por herança. Herança é o quê, irmão? É direito. Né? Aquilo que está preparado. Então, existe recompensa. E aqui na terra também. Ele que multiplica a sementeira. Eu até preparei algo sobre isso, porque o Daniel comentou sobre Jesus, sobre a crucificação, e colocar Deus como um recompensador, né? Esses dias eu ouvi uma frase um pouco pesada, Deus não é tigrinho, não sei o que, faz muito sentido, que as pessoas entendem, não, vou ofertar porque eu vou receber mais, não sei o que. Só que, cara, eu tenho reparado na minha leitura bíblica que Deus, ele gosta de cobrir a oferta, cara. Deus, ele fez uma oferta incapaz de ser coberta, que é o Cristo. Mas antecedendo isso, cara, parece que toda vez que um homem depositava algo no reino, Deus ia lá e cobria, cara. É assim mesmo que ele faz. Gênesis 22, Abraão entrega Isaac. Gênesis 12, será paz de uma grande multidão, cobre a oferta. 2 Samuel 6, Davi dá 6 passos oferta. 6 passos oferta. 6 passos oferta. 2 Samuel 7, teu reino, Davi, não terá fim. Aí vem um menino de 12, 13 anos, filho de Davi, vira rei. Doido de tudo. Sabe o que eu vou fazer? 1000 holocaustos, velho. Pum. Esse bonitão aqui fala que a rua tava vermelha de tanto holocausto. Ele dorme. Deus vai no sonho dele, bota o dedo na cara dele e fala assim, me pede o que você quiser, irmão. Salomão. Senti peso na palavra. O maior ofertante é Deus, cara. Sempre. Opa, agora ele deu uma oferta incapaz de ser coberta, que é o Cristo. Ah, mano, nossa obrigação por amor é morrer tentando. É morrer devendo. A gente vai morrer devendo. Devendo. Ô, mas tô devendo, eu não vou tentar pagar, pô. Vou tentar, pô. Por isso que ele diz, né? Comprai de mim. Comprai de mim. Daniel, só as últimas conclusões sobre dízimos e seu livro aí. Rapaz, foi bênção demais, cara. E assim, interessante porque assim, a gente olha, quando a gente começa a olhar por esse ponto de vista que eu acho que é o correto, porque assim, de fato, por muito tempo, a igreja mostrou o dízimo de uma forma bem errada também, né?
a gente olha assim, Verdade. a gente olha assim dessa perspectiva bíblica, né, colocar assim, renovada, né, colocamos assim, eu acho que a gente consegue de fato ser generosos, porque de fato a gente consegue entender um Deus generoso, né, um Deus que Pródigo, né? pródigo, que não precisava, Planejador. que não precisa, né, mas ele fez. E aí o que Deus faz, Jesus fala, acho interessante, Jesus fala assim, eu só faço o que vejo o Pai fazer. E Jesus era o quê? O Filho, né? O nosso irmão mais velho, aquele que deu a vida por nós. E se Jesus, sendo filho, ele fazia o que o Pai fazia, por que nós trazemos para nós esse título de filho de Deus e não queremos copiar o Pai? Né? Eu sou filho de Deus, mas o que Deus fez de dar, de ofertar, eu não quero ofertar, não. A gente quer a qualidade de filho, mas não quer a qualidade de ofertante. E isso é claro que vai, não no dinheiro só, vai além. Né? Eu acho que a pessoa que ela... Eu entendo essa pessoa que ela é ofertante, que entendeu o princípio de dízimo e oferta. Ela não tem dificuldade de ofertar em outras áreas. Porque eu acho que o que pega, a gente estava falando aqui desde o início, o que pega é a avareza. Quando você vê a pessoa que não gosta, que se fala dízimo perto dela, pode ser, mas o dízimo é da lei, no Novo Testamento não tem, mas se você for para o Novo Testamento, irmão, é igual a gente falou aqui, é tudo. É tudo, mano. É tudo. Se você não dá 10%, você vai dar tudo? Tudo, pô. Tudo de mim. Você não dá 10%. Você vai dar tudo? Não vai. Não vai, não. Eu oferto mais 10%. Não oferta. Se você é contra disso, você não oferta 160. Vai ofertar 1.000? Duvido. 2.000? Quando ele receber 10.000, não vai dar 1.000. Uma coisa interessante que eu assim, aprendi, eu cheguei falando na igreja uma vez, é que a primícia, que é o que o pastor falou, né? Quando a gente vê Abel ali e tal, a gente vê que Deus ele olha primeiro para Abel, depois olha para a oferta, e aí a gente vê como o pastor falou aqui. E uma coisa que eu aprendi é que a primícia, aí a bênção do dízimo, eu entendo assim, ela santifica o restante. Ela abençoa o restante. Quando você separa, isso aqui é do meu Senhor, isso aqui é do meu Pai. Ele fala assim, isso aqui é do meu Pai. E aí Deus fala assim, isso aqui é do meu filho. E aí ele protege. E aí acho que a bênção do dízimo cai muito nisso, né? Acho que em Malaquias a gente pode pegar assim, né? Deus fala assim, quando você devolve, eu mando chuva. Uau, Daniel. E aí aí a gente fala assim, chuva serve para quê? Né? Para dar vida à semente. E o que é semente? É o que você oferta, é o que você entrega. E tudo que você ofertar em relação à sua vida, em relação ao reino, aí Deus vai mandar chuva, irmão. Só que eu preciso também entender que eu preciso estar disponível e atento para o que Deus está fazendo, para o que o Pai está fazendo. E aí eu preciso copiar Jesus. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, o que eu vi Deus fazer de forma assim surreal e que ninguém consegue copiar? Ofertar. A gente vê no Éden, né, ofertando um cordeiro, matando um cordeiro para dar veste para o pecador, né, sacrificando o animal da sua criação, tipificando Cristo para tapar o pecado de Adão e Eva. E a gente vê também ele entregando o cordeiro pascal para dar a oportunidade para uma humanidade de chegar a ele. E se o Pai ofertou, por que eu sou filho e não oferto? Eu sou filho e não tenho essa capacidade. Mas dízimo é da lei. Cara, não é da lei. Dízimo é algo que, como foi falado bem aqui, vem antes da lei. O patriarca Abraão nos ensinou. E a gente fala assim, Abraão é o pai da fé. É o nosso pai. Por quê? Foi nele que começou a enxergar o que é fé. Quando eu olho para Abraão, a gente lembra de fé. Aí você falou de Isaac. E aí fala assim, eu vivo no tempo da graça. Eu vivo por fé, não por vista. Abraão viveu por fé e ele devolveu o dízimo. Né? Então, assim, para mim, acho que é isso, cara. Né? Acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender isso aí. Acho que dízimo ele tem muito a ver com o reino, claro. E aí é o que o pastor falou. Existem pessoas, infelizmente, que não têm essa sabedoria no gerenciar. Aí, às vezes, a gente vê casos de igrejas que, infelizmente, o membro devolve o dízimo ali e a igreja cata, né? Mas acho que isso não tira a minha obrigação ou minha responsabilidade de ser dizimista ou algum ofertante. O fulano faz isso, então não vou fazer, não. Se Tiago 4, eu não vou levar um versículo, se você você fazer o bem e não faz, você tem pecado. Então, se eu sei que o dízimo vai ajudar a minha congregação, a minha igreja local a propagar o reino na cidade, se eu sei que a minha oferta vai ajudar o meu pastor a propagar o reino, mas você está mantendo o pastor. Paulo fala isso.
Paulo incentiva, que fala que aqueles que comem do altar, que pregam, vivem do altar, comem do altar. Então, assim... Acho bom a gente fazer um tempo. Né? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que entender. Se eu entendo assim, eu não faço, aí eu tô em pecado. E aí uma bênção do dízimo, acho que é essa, a questão de você saber, Deus te dá a direção de você gerir o que você tem. Sim. Você trouxe uma recomendação aí para os nossos... Isso aqui... Presença Relacional de Deus. E aí é um livro, nossa, tremendo demais. É um livro assim, denso, né? Tem esse livro. Não é um livro que você vai ler assim de disparado, que realmente é um livro de muito peso teológico muito grande, mas dá para nós essa ideia. Mostra para nós a realidade de um Deus que, de Gênesis a Apocalipse, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Não é um Deus que está no céu só, ele está no céu e está na terra. O seu trono está no céu e está na terra. E mostra para nós essa graça, essa realidade, né? De um Deus relacional, um Deus que se relaciona. É um Deus muito bom. Recomendo demais. Estou lendo ele aos poucos. É um livro que você pode dizer, vai falar de Gênesis, como Deus se apresentou em Gênesis. E aí você vai ler Gênesis, lê o que fala sobre Gênesis. É quase que um comentário bíblico. Né? Muito bom. Eu uso ele como comentário. Muito top. Muito bom. Pastor Wagner, conclusão sobre o tema e apresenta os livros que você trouxe para os nossos ouvintes. Né? Agradecer você, a equipe, como já falei, né? Que o podcast, né, rompa barreiras aí. Vá além aí, atinja toda a nossa cidade e alcance o objetivo, o propósito para o qual Deus designou ele. A oferta... cara, é amor, cara. Amor, não tem jeito. Ou você ama Deus ou você não ama. Ou Deus está acima de tudo, ou ele é Senhor da sua vida ou ele não é Senhor. Ele não é Senhor 99%, é 100%. Então entrega tudo. A gente pode, né, falar de Eliseu. Eliseu era um homem que estava trabalhando. Elias passa e fala assim, aí, vem, segue-me. E a palavra diz que Eliseu sabia o que significava aquilo. E o que ele faz imediatamente? Ele junta de boi, quebra o carro, mata os boi, faz uma festa, para cá eu não volto mais. Agora é Deus que vai cuidar, né? Agora é Deus, show de bola. E ele vai até o fim na sua jornada. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quer ver um cara ofertante? Davi. Não é segundo o coração de Deus à toa. Ali errou, pecou, atire a primeira pedra, quem nunca fez. Agora, eu continuar, aí já é um problema de caráter, você tem que arrumar isso. Quando Davi faz a oferta do templo, cara, ele fala, eu deixo da parte do tesouro real. Deixo da minha parte. Quando você faz a análise da entrega, é escandaloso o que Davi deixou. Nós estamos falando de milhões hoje no nosso modo real de oferta. Ele separou. Davi separava. Paulo fala no capítulo também de 1 Coríntios capítulo 9, irmão, separa. O quê? Por semana. Quando eu passar, não recolhe, quando eu passar não, já deixa separado. Eu sou dizimista, eu sou primicista, eu sou ofertante. Sempre fui. A minha igreja, ela devolve a 10ª parte de tudo que ela arrecada para a matriz. Pastor, o sacerdócio também é oferta, gente. O sacerdócio também entrega dízimo. Isso aí. Levítico 27. Você não pode comer sua semente. Você faz isso, é loucura. Não, que não é muito nem pouco, é obediência. Né? Então, que você possa fazer, irmão, faça por amor. Deus está te vendo. Ele está nos observando. Vendo e ouvindo. Né? Deixar aqui, indicação, esse aqui vai ser o primeiro. Aí, ó. Cara, essa Bíblia aqui, essa tradução, a Bíblia, a mensagem. Meu irmão, ela abre um leque. Você prega lendo. É claro que o Espírito Santo vai trazer mais coisa ainda, mas adquira essa Bíblia, cara. Ela é excelente. Tá dando pra pegar legal? Tá. Aí, ó. Show de bola. Tô virando um garoto propaganda bom. Aí... Patrocina nós, Editora Vida. Editora Vida. Essa aqui, cara, ó, é uma Bíblia excelente, a mensagem, tá? A tradução bem atualizada. Sem perder a base original, isso é importante dizer, tá? Outro livro, é claro, não podia fazer o mention do meu apóstolo. Queremos você aqui. Pode trazer o apóstolo Joel aí, ó. Cara, é benção demais, mas você vai ter que fazer um dia inteiro de podcast. Ó, 365 dias rompendo. Dá um sorriso aí, Alexandre. Gostou, hein?
Olha, esse aqui é do apóstolo Joel Pereira, né, que é o presidente da Igreja Projeto Vida, onde eu sou pastor lá também, e sou muito honrado, né, e ser discipulado por ele. Sou muito grato a Deus. Eu estava até falando sobre isso. Eu primicio na vida dele, a gente devolve o dízimo, primícia lá. Cara, eu sou muito agraciado pela vida dele. E esses dias eu estava lembrando, conversando com Deus, falando, Deus, tem momento que o Senhor me guarda por causa da fidelidade. E eu sei disso claramente. O Senhor me honra porque eu honro Ele. Eita. Honro não a pessoa, mas a unção. Né? Então eu tenho isso bem claro. Então com isso eu sou muito resolvido. Outro cara, que é um cara que eu aprendi, ouvi lá também no discipulado, é o Arão Xavier. Arão Xavier, se eu conseguir trazer ele aí também. A parte empresarial, coisa. É um cara que veio do chão lá, vendia esterco, estrume, de porta em porta. E esse cara hoje é um grande empresário, é pastor, né? É um pastor de uma grande igreja, um grande empresário também na área. E ele deixou alguns livros, cara. E esse aqui eu peguei, cara, é muito interessante. Cadê a Vaca Gorda? Cara, ali empresarial, familiar. Ele fala muito sobre administração financeira. Porque, pastor, eu entrego o dízimo, eu devolvo o dízimo, a primícia, a oferta, cara, mas você é um péssimo administrador. E o texto fala sobre isso, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A NTLH escreve, vírgula, em seus negócios. Em seus negócios. Cara, me falta... Por que eu pereço? Porque me falta conhecimento. Qual é o problema de hoje? Ninguém procura conhecimento, não pergunta, não faça perguntas. Interessante. Então esse livro aqui, ele vai falar, vai conduzir sobre isso, né? Onde está indo a vaca gorda? Pô, porque está entrando, meu. Para onde que ela foi? Princípios baseados como José, né? Interessante, separação de 10ª parte, 30% que você ganha, você faz a sua reserva. Eu ensino muito isso para a igreja. Irmão, separa. Top. Eu viajo, eu passeio com o dinheiro que eu separo durante o ano. Separa 50, separa 100, separa... Estabeleça. Se você compra um carro parcelado, tu não paga? Aí você paga R$900 na parcela. Ué, por que você não guardou isso? Ah, porque tem um boleto, né? Tem uma obrigação, então. Esse é o problema da liberdade. Porque se você não tiver uma lei, você não cumpre. Se não tiver uma ameaça, você não faz. Por que existe a lei? Por causa da nossa desobediência. Entendeu? Por que existe a polícia? Ah, mas porque as pessoas fazem coisa errada. Porque senão não precisaria. Pronto, e assim vai. Outro livro aqui, mano, você falou né? Fica à vontade. 4. Sempre exagerando. Aí, Guilherme. O Saulo trouxe uma... Eu ia trazer mais, falei, eu vou trazer, não, tamanho vai escandalizar. Falei, eu vou trazer muito não, que você vai escandalizar. De acordo com o braço, né? Ele já veio. Eu sei que você vai ver. Aí, o Saulo dá pra disputar, né, irmão? Pô, é primo do Golias. Mas que se converteu. Aqui, ó. Esse livro aqui, cara. Esse cara aqui, muito bom, cara. Mestre. Tem dois dele lá. Augusto Cury. Esse aqui foi um dos primeiros que eu li dele. Na verdade, aqui tem mas são 5. Análise da inteligência de Cristo. Cara, como que ele fez isso? Ele conta aqui, cara, como é que eu vou analisar alguém que diz que não existiu, que nem ele acreditava, que ele era ateu. Bem centrado. O cara é um crânio, esse cara, entendeu? Mas simples. E ele fala, como é que eu vou fazer isso? Aí ele começa a fazer a análise dos discípulos. Aí ele fala assim, que loucura! Como que esse Jesus juntou esses caras no mesmo barco? Esse cara é louco! Ele falou, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Cara, é fenomenal esse livro. Top. Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury. São 5 edições, né? Não ficaria um baita negócio. E tem tantos outros, né? Tem do amor... inteligência emocional. Ele tem o de sonhos lá também, que eu esqueci agora tem o nome. Tem até um filme, fizeram até um filme. É do livro dele. Sim. Outro livro espetacular, que eu não trazer, mas vale a pena pra galera, a juventude, gosta de Nárnia. Todo mundo aqui já viu Nárnia, né, mano? Sim. Pode ver, mano, não tem problema não. Vê tudo, retém o que é bom. E retém, ele tá falando de Cristo, obviamente, todo o contexto ali que foi gerado por ele. E ele tem um livro também, cara, que é Petrus Logos. Cara, que livro. Eu não conseguia parar de ler o livro. Eu falei, cara, tem que fazer um filme desse livro. Vai ser um Nárnia. É Petrus Logos. Cara, é muito inteligente o livro. É muito bom pra galera que gosta aí de emoções, né? É um livro extraordinário. Então vale a pena também adquirir. Tá bom? As recomendações estão aí, tá? Queremos agradecer pela audiência, por você estar aí com a gente. Se inscreve, deixa o like, segue a gente no Instagram lá. E até a próxima. Escreve aí, mano. Daniel vai voltar aí para falar de adoração. E o pastor Wagner vai ganhar crachá.
A gente Crachá. precisa da bênção dele aí. Cara, crachá? Em tudo que a gente faz aí, tá? Um abraço. Essa mesa não é minha, essa mesa é nossa. Deixa o like aí, cara, pode ser pão duro. Agora, ó. Até a próxima. Amém.